Como orar? Como que eu tenho que orar? O que eu tenho que fazer? Como é que é esse mundo? Como é que é essa coisa da oração? O que eu tenho que fazer? É isso que a gente vai falar nesse vídeo. Fala galera, eu sou o Rico Rocha e hoje eu quero falar com você sobre oração. Como que eu devo orar? O que eu devo fazer para orar? Como é que a minha oração se torna eficaz? Existe essa coisa de oração forte? Existe essa coisa de uma oração vai, a outra não vai? É isso que a gente vai se aprender aqui, tá? A gente vai focar nisso daqui, a oração. Como eu faço? Como eu oro? O que eu tenho que fazer? O que Jesus falou sobre a oração? Jesus, ele é o nosso ponto primordial, né, de oração para quem ora, está orando a um Deus, está orando a Jesus, né, está orando. É interessante a gente também falar sobre isso, que a oração, quando você ora a Deus. Você não ora para anjo, você não ora para nada além de Deus. Ah, posso orar para Jesus? Cara, Jesus e Deus, Espírito Santo, são a trindade, né? A mesma coisa. Mas, no geral, vendo uma coisa mais profunda, não que você vá orar cara, não vai acontecer. Eu tenho vários amigos, irmãos católicos que falam que oram para algum santo e tal, e acontece, mas o que, na verdade, a gente entende pela Bíblia é que a oração ela é feita apenas para Deus. E no mais ali, Jesus e tal. Mas quando você, por exemplo, quando você ora a Deus, você fala a Deus em nome de Jesus. Olha que interessante. Você fala, Senhor, eu te agradeço pela tua fidelidade e tal. E em nome de Jesus. Por que eu peço em nome de Jesus para Deus? Porque a Bíblia diz que Jesus ele relata essa passagem que tudo que pedirdes ao Pai, Deus, em meu nome, Ele assim o fará. Então, existem esses níveis de oração que são orações intercessórias. Mas uma oração bem básica, e Jesus ele descomplica muita coisa, principalmente quanto à oração. Mas é interessante saber também o que não fazer na oração. Porque você já viu que quando a pessoa ora, é bonito uma pessoa orando, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. É interessante também que em Mateus 6, e Mateus 6 é a nossa base aqui hoje, para a gente entender, né, as questões sobre a oração, uma oração tranquila, uma oração simples, eficaz, justamente Jesus ele fala primeiro o que não fazer. Vamos dar uma lida? Só num trechinho para a gente ver o que a gente não deve fazer na oração. Mateus 6, versículo 5. Olha isso. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Então a gente já aprendeu como não fazer. Você já viu que tem gente que ora, é bonito, né? A pessoa toda pomposa e tal, geralmente na frente de algum lugar. Tem muito cristão, né? A gente, como é da igreja e tudo mais, tem muitos irmãos, irmãos de sangue, por exemplo, nas festas que eu vou, da minha família, geralmente pedem para que eu ore. E não é. Várias pessoas falam, caramba, sua oração foi bonita, né? Aquilo ali, se você começar a levar para você e você achar que você é o bambambam, você perde o foco da oração. A oração é para Deus, você só é um canal. Então, quando você entende isso, então a sua oração ela é atendida, a sua oração ela é recebida nos céus. Porque quando você faz isso para se gabar, isso não está sendo uma oração, isso daí está sendo como os fariseus. E Jesus falou exatamente como não fazer, porque os fariseus gostam disso, né? Ficar em pé, orando na esquina, né? No caso deles ali, para dar aquela pompa, né? Para ficar. Quando você ora, você não tem que querer se gabar de nada, você não tem que querer os grandes lugares. Até Jesus, aqui mesmo nessa passagem, ele fala, cara, fecha a porta do teu quarto, ore oculto e secreto que Deus vai te ouvir. Então você não precisa de pessoas ao seu redor para você ser ouvido. Você sozinho no seu quarto, com a porta fechada, Deus vai te ouvir de qualquer forma. Beleza? Agora, o grande lance é que Jesus também fala aqui em Mateus 6, isso é bem básico, se você quiser ler em Mateus 6 todo, você pode ler, que é muito legal. Jesus fala para vocês, quando orarem, não usarem de vãs repetições. Em Mateus 6, versículo 7, ele fala justamente sobre essa coisa de ficar orando, coisa repetida. Olha só isso. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos.
Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Olha que interessante. Então, essa coisa de você ficar orando repetidamente a mesma coisa. Exemplo disso, vamos para o Pai Nosso. Olha só, Pai Nosso. Tem várias orações aí que são orações repetidas. Isso não leva a lugar nenhum. Isso é só repetição. Isso não faz nenhum sentido e não faz nenhum efeito. Isso não tem efeito no céu. No mundo espiritual, isso é só repetição. Você pode ficar ali. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia. Não adianta. Acha que eu brinquei? Você pode orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, santificado. Não faz sentido. Agora, a questão é, para onde você está orando? Para quem? Referenciado a quê? Ah, Rico, uma oração então repetida, então o Pai Nosso não tem eficácia nenhuma? Tem toda eficácia. O grande lance é que quando Jesus ele fala, quando vocês orarem, ore assim, Pai Nosso. O grande lance, olha, Pai Nosso, já começou falando do Pai. Então, quando você ora focado no que você está orando, uma oração repetida pode funcionar, mas você tem que estar muito focado. Por exemplo, vamos orar o Pai Nosso agora? Então vamos lá. Você pode, o lance de fechar o olho também, tá? Tirando esse misticismo de fechar o olho, é puramente porque quando você fecha o olho você foca, você não desfoca, na verdade, né? Que você não sai de foco, que você não se perde, porque às vezes você está aqui e você está olhando as coisas e tal, então você pode se perder. Quando você fecha o olho é só para isso. Você pode olhar de olho aberto de boa, a menos que você obviamente queira se concentrar, né? Quando você já viu todos os filmezinhos que o pessoal fala, toda concentração tem que fechar o olho, por quê? Porque quando você fecha o olho, ó, ficou tudo preto, agora você consegue mentalizar a coisa, você consegue pensar melhor. Então vamos orar o Pai Nosso, olha só. Pai Nosso que está no céu, ó, estou pensando, meu Pai que está no céu, ó, santificado seja o teu nome. Eu estou falando para ele, Pai, santificado seja o teu nome. Santo, o Senhor é santo. Venha a nós o teu reino. Eu estou pedindo, olha só, focado aqui, ó. Venha a nós o teu reino. Estou pedindo a ele, Senhor, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Estou falando para ele, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia, o suprimento, tudo aquilo que eu preciso, nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui um ponto bem claro. Jesus disse que quando você não perdoa, você não é perdoado. Olha só o que você acabou de dizer. Perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu estou dizendo que eu perdoo. Então, se você não perdoa, essa oração é mentirosa. Mentira! Então, vamos continuar, ok? Isso aí tem outro vídeo que eu já estou falando sobre isso, ó. Clica nesse card aqui sobre perdão. Cara, é muito interessante esse vídeo, libera muita coisa na sua vida, beleza? Voltando para cá. Assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Então você pede aqui a Deus que não te deixe cair em tentação. Para quem é casado, né, fala muito de tentação de sexo, né, e tal, mas não, tentação também é aquilo que você, para você não mentir, para você não falar mentira, para você não dar calote em ninguém, para você não passar a perna em ninguém, para você não fraudar ninguém, tá? Então você está falando isso, essa oração é um resumão que Jesus fez padrão para que você faça isso, ó, pensando e orando. Isso, essa oração feita dessa forma tem todo sentido. Ó, me livra do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Algumas versões diferenciam um pouco esse finalzinho, mas no geral é isso. Você fala, porque teu é o reino. Eu estou declarando para ele, de quem é o reino? Pai, o teu é o reino. E o poder e a glória. A glória e o poder é dele. O pessoal batendo palma para você. Mas não, o poder é dele, a glória é dele. Então, quando você ora dessa forma, o Pai Nosso tem todo o sentido, ok? Mas, no geral, o interessante da oração é você fazer a sua oração baseada nisso. Não, obviamente, inteira, né? Porque isso é um esqueleto, né? Você, Pai Nosso, você começa chamando Deus, né? Pai Nosso, e interessante também, um parênteses aqui,
no Pai Nosso, é que o Pai Nosso, todo o Pai Nosso, ele fala sobre nós. Então, quando você ora, você não pode pensar em você, no seu umbigo. Você pensa em nós. Eu estou orando por mim, mas também estou orando pelo meu próximo, estou orando pela minha família, estou orando pelos meus amigos, estou orando pelas pessoas, porque é nós. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, quando eu oro pelo pão nosso, eu quero orar pelo alimento, pelo trabalho de todos os meus irmãos. A oração, na maioria das vezes, deve ser para o coletivo e não para o individual. Fato, a Bíblia também fala sobre a oração de intercessão pessoal. Pô, Senhor, eu estou precisando de um emprego. Em nome de Jesus, Pai, abre a porta de emprego. Eu preciso desse emprego porque eu quero melhorar, eu quero fazer outras coisas. Então, a oração, essa oração individual também é super válida e, cara, muito ouvida. Então, existem esses tipos de oração, no básico, né? A oração intercessória, que você ora por outra pessoa, Senhor, abençoa fulano, cura ele, salva ele, liberta em nome de Jesus, Pai, toca nele. Então, essas orações são muito interessantes, porque são orações que você está falando com Deus. Em vários pontos da Bíblia, Deus fala que Ele seria o Pai e nós seríamos os filhos. E nós seríamos o povo dele e Ele seria o nosso Deus, o nosso Senhor. Então, a oração ela tem muito disso, de você chegar e reconhecer Deus com a soberania dele e você reconhecer que você é falho e que você precisa de Deus, precisa da graça, precisa do amor dele. Então, quando você ora de forma repetida, isso começa a não fazer muito sentido, principalmente se você ora por orar. Então, quando você ora espontâneo, é uma conversa de pai para filho, de filho para pai, ok? Quando você conversa com seu pai, é uma conversa, Senhor, em nome de Jesus, me abençoa, abre as portas de emprego, abre as portas das oportunidades. Senhor, eu preciso disso, o Senhor sabe que eu preciso. E Deus sabe que você precisa. Mas Ele quer ouvir o filho falar. Porque a oração é legal. Porque, apesar de Deus saber de tudo, você tem que levar... É tudo espiritual. Quando você leva isso em oração, o mundo espiritual aqui tá em ebulição. O mundo espiritual aqui é anjos, demônios, a coisa começa a fluir aqui por causa da sua palavra. A oração falada, porque Deus pode ouvir tua oração? Pode, mas tem orações que você precisa fazer, precisa falar para que o inferno ouça. Principados e potestades. A Bíblia diz que nós não lutamos contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Profundo, né? Mas é verdade, tem coisas que você tem que falar, Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito nessa enfermidade, eu não aceito nenhuma enfermidade, porque a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Olha a diferença. Então, coisas espirituais, fato que tem doença que é doença, acontece, mas tem doenças que você espiritualmente pode resolver. Com oração você resolve. E, na verdade, todas as doenças podem ser resolvidas com oração, seja ela física mesmo, ou seja ela espiritual. Então, existem, por exemplo, cânceres ligados à falta de perdão, ligado a uma pessoa ranzinza, uma pessoa dura. Tem doenças que acontecem por causa da nossa mente, coisas que a gente faz e acontece. Até Davi fala, enquanto eu me calava, os meus ossos se secavam. Então era uma coisa ali, um problema psicossomático que acabou se interferindo na parte física, e isso acontece com o nosso corpo. Ok? Então, eu espero que você tenha entendido sobre oração. Se você quiser a parte 2 desse vídeo, vamos falar mais sobre isso. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra e que você agora possa orar sozinho. Você não precisa de um pastor, você precisa de pastor para tudo, tá? Precisa de pastor, precisa de igreja, tudo isso. Mas você não precisa que ninguém fique orando por você o tempo inteiro. Você não precisa de um grande homem, uma grande mulher de Deus para orar por você. Não. Essas questões acontecem, reconhecemos profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, mas oração você pode fazer. A oração que qualquer pessoa faz, de qualquer coisa, você também pode fazer. Você está certo diante de Deus? Porque tem coisa assim, eu vou orar, estou todo errado na minha vida, estou fazendo um monte de besteira, um monte de cagada. Cara, eu vou orar, que autoridade que eu tenho? A oração ela tem muito de autoridade.
O mundo espiritual, ele se revela de forma espiritual. Não é como as leis da terra, como advogado, juiz. Quando você faz alguma coisa, quando você tem autoridade, você pode chegar com autoridade. Você está diante de Deus, diante dos anjos, diante do Senhor. Você tem autoridade para orar. Agora, se você tem uma vida toda errada, não tem igreja, não tem ninguém que ore por você, a sua oração pode ter efeito? Deus é misericordioso, pode. Mas uma oração eficaz, ela depende da sua postura, da sua decisão. O que você quer da sua vida? Você quer andar diante de Deus? Então, a partir desse momento, Deus te dá autoridade para anjos e demônios. Então, você tem autoridade. E aí, a sua oração, ela começa a ter muito efeito. A Bíblia diz, a oração do justo pode muito em seus efeitos. O justo é aquele que foi justificado. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, clica aqui, ó. Curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos, com pessoas que querem falar sobre oração. Manda esse vídeo para essa pessoa, para que ela possa também estar vendo ali, possa até comentar sobre isso. Eu quero saber o que você acha. Comenta aqui embaixo o que você acha desse tema, o que você achou de tudo que foi dito aqui. E se inscreve no canal para você ficar ligado em todos os vídeos que eu lançar por aqui. A gente está lançando o vídeo segunda, quarta e sexta, tá? Segunda, quarta e sexta. E são temas que são extremamente relevantes para a nossa vida com Deus. Eu espero que você tenha sido abençoado. Oro para que Deus abençoe sua vida, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.